Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul. É uma alegria ter você aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E o tema da mensagem de hoje é: quem é o nosso verdadeiro rei? Se você gostar da mensagem de hoje, eu peço que deixe um joinha também, deixe um comentário, se inscreva no canal. E se puder compartilhar essa mensagem com mais pessoas, para que mais pessoas venham conhecer do grande amor de Deus por nós, eu fico bastante agradecido. Fique então com a mensagem de hoje. Estimados irmãos e irmãs, das palavras do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, gostaria de destacar versículo 9 e versículo 10, onde está escrito assim: Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nesta semana, um jornal argentino publicou a seguinte frase: Dios es muerto. Eu não sou bom em espanhol, mas eu vou traduzir esta frase para vocês. Deus está morto. Esta frase pertence a um filósofo alemão bastante conhecido, chamado Friedrich Nietzsche, que fala que Deus está morto. E este jornal argentino e muitos outros também, então, nesta semana, falaram que Deus estava morto. Talvez vocês saibam de que Deus eu estou aqui falando. Esta semana, com a morte do jogador de futebol, Diego Maradona, que muitos consideravam como um deus do futebol, então esses jornais lembraram desta frase: Deus está morto. Não vou aqui entrar na questão de considerar o Maradona como um deus, porque até ele jogava muito bem futebol, mas não passava disso, de um ótimo jogador de futebol. Mas, claro, Maradona, além de um bom jogador de futebol, infelizmente, ele era um ser humano. Um ser humano também com suas falhas, com seus erros, e que não deu um bom exemplo, um bom exemplo de vida, após também terminar a sua carreira como jogador. Ao mesmo tempo que era chamado de um Deus, ele era um ser humano falho, um ser humano que não era muito bom exemplo. Porém, como eu disse, a minha questão aqui hoje nem é falar sobre ele, mas sim falar sobre alguém que é sim um verdadeiro Deus e ao mesmo tempo um verdadeiro ser humano. Porém, a diferença entre estes é que Jesus, ele é um ser humano sem pecado, sem erro. Este sim, um ser humano perfeito. Muitos consideravam Maradona como um rei. Um rei, talvez o rei do futebol.
Porém, para nós brasileiros, a gente sabe, né, quem é que é o verdadeiro rei do futebol, né? Para nós é uma outra pessoa. Mas, além de Deus, muitos consideravam Maradona como um rei. E por um outro lado, a gente vê nas Escrituras, nesta época do ano especialmente, que nós também temos alguém que também é adorado como o rei. E foi adorado na entrada triunfal em Jerusalém, aonde o povo gritava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, Hosana nas alturas. Este cântico era para exaltar a entrada de um grande rei. E assim como as pessoas tinham no Maradona um rei, um Deus, assim nós, cristãos, também temos em Jesus o verdadeiro rei. E nós podemos ver algumas outras semelhanças. Durante esta semana também, a gente viu que muitos foram ao velório do Maradona para prestar as suas homenagens para este, vamos dizer assim, Deus do futebol. E muitos, então, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumento, estenderam os seus mantos, estenderam as suas vestes, estenderam palmas, ramos, aonde Jesus estava passando para venerar o grande rei que estava vindo, que estava chegando. Nós sabemos, porém, que por outro lado, Maradona não era nenhum rei, nenhum Deus. E assim como as pessoas adoraram Maradona de uma forma errada, assim também na época de Jesus, também adoraram Jesus de uma forma errada. Sim, Jesus é o verdadeiro rei. É o rei acima de todos os deuses. Porém, muitos queriam que Jesus viesse como um rei libertador, que viesse para tirar o povo da opressão dos líderes romanos. E por isso muitos daquela multidão que gritavam Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, muitos destes também eram os mesmos que na sexta-feira começaram a gritar crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque Jesus não veio como muitos esperavam, como este rei libertador que viria libertar o povo da opressão e instaurar talvez a justiça social, que era o que muitos esperavam. Talvez muitos colocavam também isso sobre o Maradona, porque na época em que o Maradona estava atuando como futebol, né, como jogador de futebol, muitos viram na figura do Maradona um grande líder que talvez pudesse auxiliar, né, um povo tão sofrido da Argentina, das suas dores, dos seus sofrimentos, a libertar talvez. E muitos viam no Maradona este grande líder. Porém, sabemos que isto não foi isso que aconteceu. Assim, muitos também viam a Jesus como um grande rei apenas para ser o libertador do povo das injustiças sociais. Nós podemos ver semelhanças, mas há uma grande diferença entre estes dois. A grande diferença é que há somente um único rei que deve ser adorado. Nós cantamos antes de iniciar esta mensagem, ao único que é digno.
de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. E este é o único que deve ser adorado, o único que deve ser glorificado, o único Rei. Eu vejo, infelizmente, que hoje muitas pessoas ainda, infelizmente, adoram falsos deuses, falsos reis. Esquecem do primeiro e mais importante de todos os mandamentos, que é honrar a Deus acima de todas as coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. E muitas pessoas, infelizmente, criam falsos deuses, ainda hoje, falsos ídolos, no qual depositam e colocam a sua fé. Na época que o Maradona estava no auge da sua carreira, muitos até criaram, algumas pessoas, quer dizer, criaram uma igreja chamada Igreja Maradoniana, para vocês terem uma ideia de como funciona essa questão da adoração a ídolos. E assim hoje, muitas pessoas adoram falsos deuses, falsos ídolos. E como eu disse, a diferença entre eles e Deus é grande, muito grande. O que essas pessoas podem fazer por nós? Nada. São apenas seres humanos como nós. E por isso não podem e não merecem nenhuma adoração. Porém, infelizmente, nós, eu digo por nós, não por mim, que nós muitas vezes criamos deuses nas nossas vidas. Quando deixamos e colocamos a Deus de lado e preferimos as coisas deste mundo, as coisas que aqui estão, nós criamos deuses para nós. Nós muitas vezes colocamos Deus de lado e preferimos adorar e dar mais tempo para as coisas que são aqui deste mundo. Coisas que são passageiras. Coisas que não valem nada. São como ídolos de madeira, podemos dizer assim. Infelizmente, muitos de nós, eu posso dizer por mim, que nós temos esta questão dentro de nós. Por causa do pecado que há dentro de nós, nós muitas vezes colocamos Deus de lado e criamos falsos deuses. Mas algo que me chamou a atenção essa semana, foi essa, vamos dizer assim, talvez esta devoção, esta fé, não sei se eu posso dizer isso, mas que muitos colocaram em cima da figura do Maradona. E alguns colocam em cima de outras pessoas, outros ídolos. E eu vejo às vezes que é algo tão forte, que a gente viu ali no caso do Maradona, que moveu multidões, mesmo em meio à pandemia. Várias pessoas foram lá no enterro, no velório dele. Várias pessoas, movidos talvez pelo amor, pela paixão, pela fé, não sei, foram ao velório do Maradona. E aí eu fico me perguntando, se nós talvez imitássemos pelo menos um pouquinho com relação também isso a Deus. O problema, com certeza, está que ali na adoração a uma pessoa, sei lá, mas o problema maior é que eu vejo que eu digo novamente de mim, a gente não adora a Deus como nós deveríamos adorar.
a gente não se prostra perante Deus, perante o verdadeiro Rei, como nós deveríamos nos prostrar. Nós muitas vezes olhamos para aquilo que aconteceu e acontece com falsos deuses, mas nós não fazemos essa mesma adoração tão intensa para o nosso verdadeiro Deus, para o verdadeiro Rei. E essas coisas tomam uma proporção grande justamente porque nós não damos tanta importância e tanta valorização para o nosso Deus, para o nosso verdadeiro Rei. Que nós não adoramos verdadeiramente como nós deveríamos adorar a Deus. Por isso eu gosto tanto, talvez, desta época do Natal. Época em que a centralidade do Natal está sim e deve ser sim a pessoa de Jesus Cristo. E celebrar a vinda de Jesus Cristo. É isso que nós fazemos no Advento. Celebrar, adorar, cantar, louvar. Por isso eu gosto dessa época tão bonita que nós temos diversos símbolos para representar a nossa adoração ao verdadeiro Rei que vem no Natal. Não vem somente no Natal, mas quer vir sempre, todos os dias em nossas vidas. E todos os dias devemos adorá-lo e glorificá-lo. Pena que muitas vezes a gente só faz isso uma ou outra vez durante o mês, ou às vezes durante o ano. A adoração que deveria ser diária ao verdadeiro Deus e ao verdadeiro Rei. Esta época do Natal é uma época tão bonita. Uma época que faz nós lembrarmos que sim, Jesus Cristo é o verdadeiro Rei. E nós também, por isso, devemos ter cuidado, sim, e não colocar outras coisas como centro do Natal. O mundo tenta colocar uma outra pessoa, às vezes, no centro do Natal, que vocês sabem quem é, que é aquele que se veste de vermelho, tem uma barba grande, longa, né? E é gordo, né? O bom e velho Noel. E muitas pessoas adoram também este falso Deus, vamos dizer assim, nesta época. Estimados irmãos e irmãs, que nós possamos continuar adorando a quem realmente merece adoração, louvando aquele que merece ser louvado, aquele que realmente foi entronizado, que foi coroado, que morreu por nós para nos dar a salvação e a vida eterna. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Que a gente possa continuar adorando aquele que merece ser adorado. O único e verdadeiro Rei, o verdadeiro Deus. Ao mesmo tempo ser humano e ao mesmo tempo Deus. Que nós possamos continuar louvando e entoando, Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. O Rei de Israel, o Rei de Davi, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Amém. Já que você chegou até essa parte do vídeo, eu peço que deixe então aqui embaixo um comentário também sobre o que você achou deste vídeo, sugestões para outros vídeos, outros temas que a gente pode abordar aqui no canal. E também, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E também, se puder compartilhar essa mensagem com outras pessoas, seja nos grupos de WhatsApp, seja no Facebook, enfim, nas redes sociais, eu fico bastante agradecido. Tenham todos uma ótima semana.